Um dos maiores medos do parto normal, que faz com que muitas mulheres desistam do parto normal, é medo de machucar sua região íntima. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como prevenir laceração de parto e também a episiotomia. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é epísio, o que é laceração, quais são os graus de gravidade que esse trauma pode gerar ali na nossa região íntima, os fatores de risco externos e os fatores de riscos individuais que você pode ter para desenvolver esses machucados íntimos durante o parto. Como prevenir? Vamos ter aqui exatamente tudo o que realmente a ciência nos mostra que funciona e o que não funciona e o que fazer caso aconteça um trauma íntimo. Então vem comigo que vai ter aí um vídeo super completo para você sobre esse assunto. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Betina, já se inscreve nesse canal que aqui a gente fala muito sobre gestação saudável, também sobre como você pode se preparar para o seu parto. E eu tenho um convite muito especial para você clicar aqui no link na descrição e ter acesso ao meu plano de exercícios de fisiopélvica que realmente funcionam para facilitar o seu parto normal. Inclusive já passou mais de 15 mil alunos por esse plano e eu tenho certeza que ele também vai te ajudar. Para que você entenda por que os machucados íntimos acontecem, primeiro eu preciso de uma borrachinha de cabelo para te explicar. Durante o trabalho de parto, você vai ter as contrações, você vai ter lá a dilatação da porta do útero e o seu bebezinho vai descer. A maior parte do tempo que você vai passar no hospital vai ser dilatando o colo do útero. Mas na reta final, no período da expulsão, quando o seu bebezinho está pronto para nascer, a última barreira que seu bebezinho vai passar vai ser justamente pela sua região íntima, por essa estrutura que a gente chama de períneo ou assoalho pélvico. Essa porta aqui da vagina, ela funciona como se fosse uma borrachinha de cabelo, como se fosse um elástico. Essa porta, ela precisa ter flexibilidade, ela precisa ter esse alongamento para conseguir o bebezinho passar por aqui, não gerando nenhum tipo de dano. Então, assim como a gente tem flexibilidade para encostar a mão no pé com o joelho esticado, você também deve ter a capacidade de deixar os seus músculos esticarem para o bebê passar e eles retornarem de forma natural para o tamanho deles. O que acontece? Algumas vezes, por alguns motivos, alguns fatores que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo, esses músculos íntimos, eles podem não ter a capacidade suficiente para o seu bebezinho passar. É como se eles tivessem uma tensão ou uma resistência para que esses músculos não consigam se alongar mais do que esse tamanho. E é aí que acontecem as lacerações perineais. Se o tamanho do seu bebezinho, ao passar por aqui, ele ultrapassar o limite de flexibilidade desses músculos, vai acontecer uma laceração perineal, que é quando rasga um pouquinho da nossa região íntima para a passagem do bebê, porque o bebê vai passar de todo jeito. E a episiotomia é quando esse trauma perineal acontece de forma provocada, ou seja, para aumentar aqui o tamanho da porta para passar o seu bebezinho, o médico vem e faz um corte, faz uma episiotomia para aumentar este espaço. Então, resumindo, o trauma perineal acontece quando essa porta da vagina ela não tem flexibilidade suficiente para se estender, para se dilatar, para se alongar. Se for de forma espontânea, acontece uma laceração. Se for de forma provocada, o médico que fez é uma episiotomia. E aí você deve ficar pensando, tá, mas não é melhor uma episiotomia do que rasgar sozinho? Não é melhor cortar do que rasgar? Teoricamente, um corte, por exemplo, ele acontece de uma forma mais organizada, rasgar pode ser para qualquer lado. Eu sei que essa pergunta pode passar na sua cabeça, mas eu preciso antecipar para você que nós já temos muitas evidências científicas mostrando que de rotina nós não devemos fazer episiotomia. Vou te dar aqui vários motivos, mas entre eles, porque uma episiotomia, ou seja, um corte que o médico faz para aumentar a porta ali da região íntima, ela aumenta as chances de você ter lesões perineais mais severas com um grau de intensidade muito maior do que se simplesmente tivesse lacerado ou rasgado, caso precise. Então, de rotina, não deve ser feita episiotomia, inclusive, se feita de rotina, ela é considerada uma violência obstétrica. Não é melhor ter uma episiotomia do que lacerar espontaneamente. E agora a gente precisa inclusive falar um pouquinho sobre diferentes graus, até para reduzir um pouco o medo que a gente tem da laceração na hora do parto, do trauma perineal na hora do parto. Nós temos um trauma perineal, um trauma íntimo, que pode ser de primeiro grau, que é a maior parte dos traumas, das lacerações que podem acontecer. Que o primeiro grau, ele representa a mucosa. Então imagina que essa parte de dentro da boca que a gente tem, que ela é mais úmida, isso ali é a mucosa, é a pele. O primeiro grau é quando rasga apenas essa camada mais superficial da região íntima.
A laceração de segundo grau é quando, além da pele e além da mucosa, os músculos íntimos, os músculos do períneo também são afetados, também sofrem essa laceração. O terceiro grau já é mais sério, é quando a gente realmente fica muito preocupada com você, que é quando, além de os músculos perineais, a pele e a mucosa serem afetados, existe uma lesão no músculo do esfíncter do ânus, na capacidade de fechar e abrir o esfíncter do ânus, e o quarto grau é quando também existe uma lesão na mucosa anal. O lado bom, o lado maravilhoso de tudo isso é que as lesões de terceiro e quarto grau são muito mais raras. Eu trouxe para você aqui um artigo mostrando a incidência e a prevalência de traumas perineais como a laceração e a episiotomia. E eles trazem pra gente aqui um dado que pode parecer bem alarmante, que 84% das mulheres vão ter algum tipo de risco aumentado para parto, especialmente no primeiro parto. 83% dessas mulheres podem ter trauma perineal como laceração e episiotomia. Só que esse artigo mostra aqui pra gente que 68% das mulheres que tiveram trauma tiveram uma episiotomia, aquela que de rotina não deve ser feita. Ou seja, a gente tem um fator de risco muito grande para que a maior parte dos traumas que acontecem nessa região íntima são desnecessários, acontecem por uma episiotomia que não deveria ser feita, inclusive feita por médicos que não estão atualizados com as evidências científicas. E desses 83% de mulheres que tiveram um trauma perineal, apenas 16 deles foram pessoas que enfrentaram uma laceração espontânea. E dessas lacerações, 87,4% foram lacerações de primeiro grau, aquelas que muitas vezes nem ponto precisa. É como se fosse um rasgo da nossa mucosa da boca que espontaneamente muitas vezes cicatriza. Além disso, 11% teve de segundo grau e apenas 0,8% teve de terceiro e quarto grau, ou seja, é muito pequena a parcela das mulheres que tiveram uma episiotomia ou uma laceração que chegou a um terceiro e quarto grau. E para ficar mais didática essa representação, eu quero que vocês imaginem o seguinte: a cada 100 mulheres que tiveram parto normal nesse estudo aqui, 84 tiveram algum tipo de trauma perineal, seja laceração ou a episiotomia. Dessas 84 mulheres que tiveram o trauma, 73 foram de primeiro grau. Aquele tipo de trauma que a gente não precisa ficar desesperada, que a gente não precisa nem ter medo, porque ele, inclusive, muitas vezes cicatriza sem precisar de ponto, sem precisar, inclusive, de alguma intervenção ali. Ele pode cicatrizar sozinho. É como se você tivesse um rasgo na sua região interna da boca. Então, esse é uma gravidade muito pequena, que a gente fica tranquila. Desses 84 que tiveram trauma perineal, apenas 10 teve um trauma que chegou a nível muscular, que foi de segundo grau. E apenas uma pessoa dessas 100 teve um trauma que foi de terceiro ou quarto grau, ou seja, a proporção de um trauma que realmente deixa a gente preocupada foi muito, muito pequena, uma a cada 100. É muito pequena essa prevalência comparado com o todo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fatores de risco individuais, seus, que você pode ter simplesmente pela sua biologia, e fatores de risco externo, do ambiente, das pessoas que vão te atender. Começando então pelo externo. Nós sabemos hoje, a ciência nos mostra que o local onde o parto acontece é o principal fator de risco para você ter um trauma perineal. Por quê? Porque países subdesenvolvidos, como o Brasil, costumam ter mais traumas perineais, especialmente porque em países subdesenvolvidos a gente tem menos atendimento médico, atendimento de enfermeiros, de fisioterapeutas, de profissionais da saúde que são baseados em evidências, que são atualizados, que prestam um serviço mais adequado para suas gestões. E além disso, a gente tem que proporcionalmente, estatisticamente, quanto mais velho é o médico, quanto mais velho é a equipe, maior é a chance de você ter episiotomia e traumas perineais. Então, esses são os fatores de risco externos, né? Por fora aí, que independem de você, para você vir a ter um trauma perineal. E os fatores de risco individual, inclusive para te ajudar a decidir e inclusive vai te motivar a preparar-se para o parto através das nossas condutas de cuidados perineais. O primeiro fator de risco e o maior deles é o parto instrumental. Então, um bebê que acaba entrando num sofrimento fetal, uma mãe que fica exausta no parto, ela pode vir a ser necessário o uso de fórceps ou de vácuo extrator. Isso é um fator de risco para ter trauma perineal, especialmente a episiotomia. Além disso, se
após a dilatação, depois que o seu corpo dilatou tudo, essa fase entre a dilatação total e o bebezinho no colo, esse período, a duração dele está diretamente relacionada a fator de risco para você ter episiotomia ou laceração. Quanto mais tempo você fica nesse período expulsivo, maior é a chance de ter episiotomia ou laceração. Se o seu bebezinho tem mais de 4 quilos, ele também aumenta o risco para você ter um trauma perineal. Mulheres de origem asiática têm mais chance estatisticamente de desenvolver algum tipo de trauma perineal. Se você tiver um ganho de peso inadequado muito grande ao longo da sua gestação, isso também é um fator de risco para trauma perineal. Se você tem histórico familiar de outras mulheres que vivenciaram por isso, se durante o seu trabalho de parto foi utilizado ocitocina ou a própria analgesia epidural, é um fator de risco para trauma perineal. Além de já ter tido uma laceração ou uma episiotomia no parto anterior, é um fator de risco para desenvolver algum tipo de trauma. E aqui vem o fator de risco que a gente mais tem controle. Se você não fez massagem perineal durante a gestação, isso também é um fator de risco para você desenvolver algum tipo de trauma perineal durante o parto. E aí vem o grande pulo do gato, a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode prevenir traumas perineais, porque sim, é isso que me deixa incomodada, porque a gente tem aí um grande volume de mulheres sofrendo com traumas perineais e poucas pessoas falando sobre como reverter isso, como prevenir esses tipos de trauma perineal. Eu sou fisioterapeuta pélvica, eu faço isso no meu consultório, com as minhas alunas, com as minhas pacientes, e eu quero passar isso para você também. Coisas que você pode fazer para prevenir trauma perineal. Quero que você imagine o seguinte: isso aqui, ó, são músculos, é uma estrutura íntima que tem a capacidade de ter flexibilidade, mas por inúmeros motivos, inclusive o fato de a gente passar muito tempo sedentária, muito tempo de perna cruzada, com tabus chatos sobre a nossa região íntima que faz a gente ficar cada vez mais contraindo, mais tenso, fecha a perna, faz com que esses músculos diminuam a nossa flexibilidade perineal. Por isso, coisas que você pode fazer para evitar esse trauma perineal é justamente relaxamento íntimo. É justamente facilitar com que esses músculos consigam, sem medo, ter flexibilidade e retornar para o seu tamanho sem precisar exceder o seu limite ao longo do parto. Então, para a gente atingir esse relaxamento íntimo, ele vem através de massagem perineal amplamente comprovada pela ciência, que ajuda a prevenir laceração e episiotomia, compressa de água quente, porque a compressa de água quente ajuda a relaxar esses músculos para que eles consigam se distender com mais facilidade. Estudar sobre parto também te ajuda a prevenir essas lacerações. Por quê? Porque uma das formas de você evitar que o músculo se alongue é justamente o medo. Quando a gente tem muito medo, a gente não está preparada, não tem repertório para saber o que fazer, isso dificulta que os músculos permitam que o alongamento aconteça e o bebezinho saia com facilidade. Além disso, fazer fisioterapia pélvica te ajuda também a atingir esses objetivos aqui de prevenção do trauma perineal, e o ganho de peso adequado, o ganho de peso controlado também te ajuda a evitar que esses músculos fiquem tensos e que esses músculos tenham menos flexibilidade. Inclusive, se você quiser praticar o relaxamento íntimo com as minhas técnicas, eu deixei para você aqui embaixo também um link do relaxamento íntimo, que é o meu treinamento para você aplicar a massagem perineal, aplicar essas técnicas que vão te ajudar a prevenir traumas perineais ao longo da sua gestação, ao longo do seu parto. Aí você pode aplicar na sua própria casa. E o que fazer se por acaso acontecer um trauma perineal? O que você pode fazer se por acaso você, eu tive uma laceração de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau, como que eu resolvo isso? Algumas consequências, elas vão depender da gravidade. É claro que quanto mais leve uma laceração de 1º grau, de 2º grau, ela vai ter muito menos consequências do que uma de 3º e 4º grau. Mas geralmente pode acontecer de você levar pontos e esses pontos vão ficar mais desconfortáveis, e também pode acontecer de existir um impacto na sua sexualidade, como por exemplo, ter algum tipo de maior medo para retornar à sua atividade sexual. Se a gravidade for muito forte, você pode inclusive ter uma dificuldade de ter atrito na relação em função desse grande trauma que aconteceu. Aumenta as chances de escape de urina, aumenta as chances de prolapso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se acontecer alguma coisa, existe fisioterapia pélvica para te ajudar a reverter essas consequências que não são legais. Sim, a gente tem que fazer de tudo para prevenir, né? Quanto mais a gente puder fazer para prevenir o trauma perineal, melhor. Mas se por acaso acontecer, independente do grau, vá para a fisioterapia pélvica, porque inclusive
inclusive com menos sessões do que você imagina, a gente consegue reverter esse grau. E aí agora o que eu quero que você entenda é, talvez você esteja pensando assim, meu Deus, mas agora eu tô com medo. Isso é motivo para desistir de um parto normal? Eu inclusive trouxe outro artigo para me amparar aqui ao longo dessa conversa com vocês, é que sim, existe um risco de você ter essas consequências, como impacto na sexualidade, no escape de urina, enfim. Mas a própria gestação já é um risco. Simplesmente estar grávida aumenta as chances de você ter escape de urina, aumenta as chances de você ter um impacto na gravidez. A própria gravidez, ela já é um fator de risco para todas essas consequências que a gente falou ali do trauma perineal. E o que eu quero tranquilizar vocês é que a maior parte das lacerações, elas são de primeiro grau. Elas, inclusive, têm uma recuperação que é espontânea. E se por acaso a recuperação espontânea não der conta, existe fisioterapia pélvica. Além disso, o nosso principal foco tem que ser em prevenir, em minimizar o risco. A massagem perineal, o relaxamento íntimo, que eu convidei vocês aqui para participar também através das minhas estratégias, ele é uma técnica comprovada pela ciência que ajuda a gente a reduzir, a prevenir laceração e, inclusive, prevenir o agravamento dessa laceração, caso aconteça. Além disso, a gente sabe que ir para uma cesárea também tem muitos pontos negativos, né? A gente sabe que a cesárea tem maior percentual de bebês que acabam desenvolvendo alguma doença respiratória, porque a passagem pelo canal vaginal, ela ajuda na capacidade respiratória dos bebês. A gente sabe que o parto normal tem muitos quesitos positivos para a amamentação, para a imunidade do bebê, para o retorno do seu corpo após o parto. Lembrando que depois do parto você vai estar cuidando de um bebezinho e ali ter uma cirurgia, ter uma cicatriz que envolva uma grandiosidade como é a cesárea pode deixar o seu puerpério, o seu pós-parto um pouco mais difícil. E agora uma opinião pessoal, né? Eu sou fisioterapeuta pélvica, eu já lidei com inúmeras consequências de um parto. E eu quero dizer pra vocês que ainda que eu já tenha visto todo tipo de consequência, da mais difícil à mais fácil, ainda assim eu faria o parto normal. Ainda assim eu me dedicaria para prevenir, faria o relaxamento íntimo, praticaria, estudaria tudo sobre parto normal e ainda assim, porque na minha opinião eu vejo muitos benefícios no parto normal, eu daria o meu melhor, faria o que está no meu controle para prevenir isso e se por acaso algo acontecesse, eu iria tranquila para a fisioterapia pélvica para me ajudar a reabilitar. Mas entenda, esse conteúdo aqui, ele serve para te ajudar a tomar suas melhores decisões. Ele não serve aqui para te induzir a nada. Eu só queria que antes de você desistir de um parto normal, por causa do medo de ter algum tipo de trauma na região íntima, não viesse por falta de informação, não viesse por não saber o que fazer para prevenir esse tipo de trauma perineal, que não é legal, eu sei, mas existem estratégias tanto para a gente prevenir quanto para a gente reabilitar caso aconteça. E como eu sei que tem muitas grávidas aí com dúvidas, além da laceração, além da episiotomia, com outras dúvidas, especialmente sobre o que pode, o que não pode fazer na gestação, será que é normal sentir cólica, será que pode fazer exercício, será que pode comer sushi, comer queijo, eu vou deixar na sequência para você mais um vídeo. Aqui o próximo vídeo vai ser sobre o que pode e o que não pode fazer na sua gestação. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.